silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, assim a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você é margarida. Vamos nos beijar olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não ponha a roupa e sinta esse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação, você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei que parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. É isso aí. Boa noite, meus queridos. A verdade cheio está no ar. aqui hoje, que delícia, muito delícia ver todos vocês aqui com a gente. A verdade está no ar. Não vou dizer de novo porque ela não saiu, né? E a verdade está no ar e é para ficar. Esse programa foi feito para você que tem um compromisso com a verdade. E para você que não tinha, passou a ter agora, né? Sabe por quê? Porque é mais gostoso. E quanto mais você gosta, mais você faz. E quanto mais você faz, mais você gosta. E aí você não consegue parar. Entendeu? Isso aqui é que nem aqueles MM, né? Você vai comer, nem percebe, né? Quando você vê, você vai comer um montão. Então, a verdade também funciona dessa maneira. E então, se você está aqui agora, é porque você também tem um compromisso com a verdade. E aí, agora você veio para ficar, não tem mais jeito, né? Né, Juca? Juca, né? Juca. Tem um outro Juca que é lá da Intermídia, não é? A Joca. Eu confundo os dois. Eu confundo o nome dos dois, não as pessoas. Bom, esse programa, na verdade, ele faz parte de um projeto que é um projeto que nós temos, inclusive a galera que está aqui assistindo, a maior parte já faz parte disso, quase todo mundo aqui já está participando disso há um tempo,
E esse projeto se chama A Verdade Presencial. E nós temos workshops, temos um curso de 1 ano, um curso de aperfeiçoamento, que na real é um projeto de fazer com que as pessoas descubram a própria vida, né? Que as pessoas comecem a perceber que o cotidiano, as suas dinâmicas do cotidiano não têm correspondido ao que nós podemos chamar de vida, né? Então, esse projeto tem a proposta imutável de estabelecer-se na verdade e de trazer a verdade para todos, tá bom? Então, uns chegarão primeiro, outros chegarão depois, mas todos aderirão a esse processo onde a verdade é inevitável, ok? Então vamos lá. Peraí, recadinhos. Para quem está assistindo pela primeira vez, vocês podem conversar conosco ao vivo agora, tirar suas dúvidas, comentar, fazer sugestões pelo MSN. A verdade está no ar, @coexiste.com.br. Ou você faz um perfil no chat do próprio stream e conversa conosco, todo mundo junto. Ok. É fundamental a sua participação. Okay. Esse programa é feito nesse bate-papo gostoso, então, por favor, é o seguinte, uma delícia. Como eu sempre falo, qualquer veículo de comunicação, ele só faz sentido quando tem alguém do outro lado, né? Então esse programa foi feito para vocês que estão aqui e vocês que estão em casa assistindo pela internet, ok? Então esse programa é para você. E se esse programa é para você, você não precisa pedir licença para entrar, porque ele é seu, ok? Então se você tiver dúvida, você pergunta. Se você quiser fazer alguma sugestão, você faz. Se você quiser sugerir um tema para as próximas semanas, você sugere, tá bom? Então, qualquer pergunta de caráter existencial é super bem-vinda, porque nós temos um compromisso de acabar com todos os mistérios dessa ordem, ok? Vai começar por hoje. Hoje já é o enigma decifrado. Então, o título do programa hoje é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tá vendo? Que enigma. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Esse é o tema do nosso programa. Acho que todo mundo já ouviu falar desse tema, né? E todo mundo conhece um ovo e uma galinha. Mas as pessoas não conseguem decifrar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então vamos ver se a gente consegue terminar o programa sem essa dúvida. Então vamos lá. É claro que esse enigma do ovo e da galinha, ele não é simplesmente uma historinha entre o ovo e a galinha, né? Ninguém fez essa questão, ninguém levantou esse enigma preocupado com o ovo ou com a galinha, né? Mesmo porque cada um está tão preocupado com as suas próprias histórias que não se preocupa nem com o marido, nem com a mulher, nem com os filhos, nem com nada, vai se preocupar com a galinha e com o ovo, né? Então, assim, ok. Então, as pessoas... não, todo mundo se preocupa, né? Mas, assim, é que nós vamos perceber que essa questão de preocupação também é uma coisa muito mais profunda. O que a preocupação também faz parte de... A preocupação também é uma coisa que não foi entendida dentro desse enigma, né? Aquilo que parece... A preocupação é
A preocupação é uma intenção de deixar as coisas bem ou de deixar as coisas mal? A preocupação gera uma sensação ruim. Alguém já ficou bem quando se preocupou? Então, se a preocupação nunca deixou ninguém bem, por que você, eu estou preocupado com meu filho? Assim, não, peraí, tudo bem, você pode até querer que teu filho fique bem, mas quando você fica preocupado com ele, você está desejando qualquer coisa, menos que ele fique bem. Você queria só ficar mal, porque a sua preocupação não vai trazer nada de bom para ele, né? Bom, vamos falar sério, vamos combinar aqui. A sua preocupação não deixou teu filho melhor, né? Se você liga para ele e fala, meu filho, estou preocupado com você, ele vai falar, que bom, mamãe, né? Fiquei mais feliz agora, né? De saber que você está muito preocupado, né? Bom, enfim, mas enfim, você pode me ajudar em alguma coisa além da sua preocupação? Não. Aliás, eu estou aqui nos Estados Unidos, você está aí no Brasil, você pode me ajudar em alguma coisa assim? Né? Mas estou preocupada com você. Bom, enfim. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eis aqui o fim do enigma. Pessoal? Amanhã você vai contar para os amigos que você descobriu quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Chega o teu chefe amanhã, chefe. O negócio é o seguinte, deixa eu contar uma coisa, descobri quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Bom, então vamos lá. Primeiro, se é um enigma, o que é um enigma? O que é um enigma? Alguém sabe? O que é um enigma? É algo sem solução, uma solução muito difícil. O Danilo é bom com as palavras. Ele está falando que o enigma é algo com uma solução difícil ou sem solução. Ok. Eu andei dando umas buscas aí nos dicionários aí, apesar que eu fiz isso rapidamente, não fui muito fundo nisso, mas assim, o que eu encontrei, tipo assim, é um jogo que propõe a decifração de uma coisa escrita em termos obscuros ou ambíguos, um mistério. É um dicionário. É coisa de dicionário isso. É um enigma no dicionário. Um enigma então no dicionário. O dicionário é o próprio enigma, né? Coisas obscuras. Coisas obscuras, né? A própria resposta é obscura, é isso que quer dizer. Mas é engraçado que eles consideram um jogo, né? Enigma tem um jogo envolvido. Então, tem um jogo envolvido, e é um jogo para decifrar alguma coisa que foi escrita em termos obscuros ou ambíguos. Você acha que quem coloca alguma coisa em termos obscuros e ambíguos está querendo saber a resposta? Não, está querendo esconder, né? Pois é. Ou ele não está querendo que ninguém saiba. Pois é. Então, para que serve um enigma? Já que um enigma é proposto numa linguagem obscura e ambígua, para que serve um enigma? Para manter obscuro. Para manter oculto. Ninguém vai deixar claro alguma coisa. Ninguém que propõe uma coisa obscura está querendo deixar claro, ok? Ok? Tá claro? Então, todos os enigmas propostos até hoje pela humanidade nunca tiveram a intenção de deixar as coisas claras, né? É muito comum assim acontecer das pessoas quererem tirar dúvidas. Aí você fala assim, mas qual é a sua dúvida? A pessoa, não, mas ela começa, não, peraí, vamos entender qual é a sua dúvida. Tenta formular a sua dúvida com clareza. Aí ela vai formular, ela fala, não, tudo bem. Quando ela vai olhar direito para a pergunta, ela encontra a resposta. Na verdade, assim, as perguntas as perguntas, elas nascem na intenção de não saber a resposta, né?
Porque se a pessoa quisesse formular realmente uma pergunta direito, se ela quisesse entender qual é a pergunta que ela quer fazer, dificilmente ela teria que fazer pergunta. A resposta já está intrínseca. O endereço da resposta é o mesmo endereço da pergunta. Se ela achou a pergunta que ela queria fazer, ela achou também a resposta de boa. Então, assim, os mistérios, eles só continuam sendo mistérios porque existe a intenção de continuar vendo como mistério, né? Se você falar assim para alguém, quando você fala, se você disser para alguém que você sabe a verdade absoluta de qualquer coisa, que você sabe a verdade absoluta, a pessoa vai dizer que você é arrogante, né? Mas na verdade, quando ela diz que quando ela te chama de arrogante, sem saber nem, é engraçado. Você fala assim, eu sei a verdade absoluta. Ela não pergunta qual é. Ela fala, seu arrogante. Mas peraí, como é que você pode me chamar de arrogante antes de perguntar qual é a verdade? Ok? Quem te chama de arrogante só pelo fato de você ter dito que você sabe a verdade, está querendo saber a verdade? Não, ela está querendo te chamar de arrogante. Ok. Se a pessoa fala assim, eu sei a verdade. Aí ela fala, tá bom, então me diz qual é. Aí você diz... Na verdade, ela está querendo sentir a sensação que dá quando de chamar alguém de arrogante. Então... Ela sente algo quando ela faz esse julgamento. Então, na verdade, assim, a pergunta escondida atrás, a questão, a ideia escondida atrás da pessoa te chamando de arrogante é assim, como é que você chama quando alguém conta o filme para você antes de você assistir? É chato. Aguenta. Estraga prazer. Né? Assim, então, quando você fala assim a verdade, ela fala, pô, você vai cortar meu barato, né, filho da puta? Então você é o chato, né? E aí, para não falar isso... Contou o fim do filme. A pessoa estava num filme iludida, aí você vai lá e conta o fim do filme. Aí ela perde a graça de assistir o filme, né? Acabou o mistério, acabou a graça do filme. Então, aí acabou a graça. Mas na verdade ela quer dizer que você é chato porque você contou o fim do filme e o filme já ficou estranho, né? E não é que você é arrogante, é que ela não quer saber porque ela quer que o filme, ela quer continuar emocionada com o filme, entendeu? Se você contar o filme e ela perceber que é um filme, ela não vai conseguir se emocionar tanto, né? Ok? Então, como é que a gente faz? Então, para que serve um enigma, então, né? Um enigma, se ele é obscuro e ambíguo, ele é feito numa linguagem obscura e ambígua, então o enigma serve para continuar deixando as coisas obscuras. Para enganar, né? Como decifrar um enigma, então? Como decifrar um enigma? Alguém tem uma ideia? Fala. Saindo do sistema de pensamento no qual ele foi feito. Saindo do sistema de pensamento no qual o enigma foi feito. E aí você consegue ver a trama do enigma. O que ele está dizendo é assim, se você, quem elaborou o enigma pensa de uma certa maneira. Alô? Pensa de uma certa maneira. Se você quiser decifrar, você não pode pensar igual essa pessoa, porque você vai ficar focado na intenção de manter oculto. Então você tem que olhar com uma outra mente para conseguir ter a intenção de resolver e não a intenção de manter oculto. É isso que você está falando? Ok. Desistindo da vontade de manter oculto. Ok. O Fábio está dizendo, desistindo da vontade de manter oculto. É isso mesmo. Então, para decifrar um enigma, a primeira coisa que você tem que fazer é desistir da vontade de manter aquilo em forma de enigma. Ok?
Você acha que quem perguntou quem nasceu o ovo, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Alguém quis discutir esse assunto com você algum dia? Ele fala assim, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Aí vai embora. Só quer encher o saco. Só quer encher o saco. Eu falo assim, eu não sei, mas quero saber. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Essa pessoa quer deixar uma dúvida no ar, né? Quem será? Nossa. Obrigada. Né? Ele não quer resolver, não quer conversar, ele quer deixar uma dúvida. A sensação da dúvida tem que ficar presente, entendeu? Então vamos lá. É claro que, como eu estava falando no começo, quem fez esse enigma não estava preocupado nem com ovo, nem com galinha. Oi? Cauê, mas quem fez esse enigma sabia a resposta? Maíra, pergunta, Maíra. Quem fez o enigma do ovo ou galinha sabia a resposta? O que vocês acham? Quem inventou esse enigma sabia a resposta? Hã? Não, eu acho que não. Esse especificamente do ovo, eu não sei quem fez, mas a intenção é só de deixar o questionamento, entendeu? Não sei. Não tem cara. Então, vamos lá. Essa é a questão. Deixar uma reflexão. Se ele soubesse alguém, ele teoricamente ia contar pra alguém. Se ele soubesse, ele ia contar para alguém? A menos que a intenção fosse ficar sem resposta. A menos que... Olha o que vocês estão falando. Assim, se ele soubesse a resposta, ele ia contar para alguém. A menos... A Thalita falou, a menos que a intenção seja ficar sem resposta. Porque para responder para alguém, você tem que primeiro descobrir a resposta, para depois falar para alguém. Se você não quer saber a resposta, você também não vai querer contar para ninguém, porque para contar para alguém você tem que saber a resposta. E se a intenção é continuar a deixar a coisa em termos de enigma, aí não dá para saber, senão. Se quem fez o enigma pretende deixar a coisa em forma de enigma, então ele também não vai querer saber. Senão deixa de ser um enigma. A graça do nosso está em manter a coisa como um enigma. Então, assim, por que é que alguém inventou um enigma que parece não ter uma saída, né? Então, quando você fala assim, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? E a pessoa não sabe, né? Não sei lá, não dá para saber, né? Normalmente a pessoa fala assim, não dá para saber, sei lá. E papai, vamos continuar trabalhando, isso não importa. Nem para pensar nisso, né? Incomoda pensar. Eu não vou ficar pensando nisso, que nasceu primeiro ovo ou galinha, também não interessa, foda-se. Só que quem pensou nesse enigma, é claro que pensou em termos metafóricos, né? Não é literal, ninguém pensou em ovo e em galinha, né? Na verdade, isso é literal. A pessoa queria admitir qual é a real intenção ao criar esse enigma. Porque assim, se você admitir que existe alguma pergunta sem resposta, preste bem atenção. No momento em que você admite que alguma pergunta pode ficar sem resposta, você pode estender esse pensamento a qualquer coisa. Ok? Até assim, sei lá, meu marido chegou, mas será que ele está atrasado? Será que ele está trabalhando ou ele está com outra? Não dá para saber. Nunca saberei. É melhor. E eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber. Quando ele chegar também não vou perguntar. Vou estar dormindo já. Porque os olhos não veem, o coração não sente. Então assim, quando a pessoa admite que existe uma pergunta sem resposta, um enigma que não dá para responder, ela está admitindo que na vida existem perguntas sem resposta, né? E aí, assim como dá para você se conformar com a história do ovo da galinha, dá para você se conformar com qualquer coisa que não tenha resposta, né?
Ok? Afinal de contas, tem mistérios, tem coisas que não dá para responder, assim como o ovo e a galinha. Tá certo? Fala. A Carla está dizendo que o que nasceu primeiro foi a ideia. Ou é a Carla ou é o Edson, não sei. O que nasceu primeiro foi a ideia. Ok. A ideia do quê? Né? O que nasceu primeiro foi a ideia. A ideia de ovo ou a ideia de galinha? Tem a ideia de ovo, tem a ideia de galinha e tem a ideia de esconder a própria ideia, né? Ou tem a ideia de esconder a relação entre o ovo e a galinha, né? Ou qual é a natureza da ideia do ovo e da galinha, né? Enfim. Legal. A Carla e o Edson, não sei qual dos dois que é a Carla ou o Edson que está falando. Os dois estão no mesmo nível, Carla e Edson. Okay. A Carla ou é o Edson? Os dois estão juntos, com certeza. Os dois, beleza. Então, eles estão unidos na ideia. Ok. Hoje está uma delícia, está todo mundo aqui. Então, vamos lá. Sendo o ovo e a galinha metáforas... Somos o mesmo, eles falaram. Que bom. Eu concordo com vocês. Sendo o ovo e a galinha metáforas, a que se refere? A que esse enigma se refere? Afinal de contas, quem é o ovo e quem é a galinha? Se a gente quer decifrar o enigma, e esse enigma é uma metáfora, então assim, quem é o ovo e quem é a galinha? Não é assim que a gente faz assim para decifrar enigma? Então, ovo, quem falou ovo, na verdade não queria dizer ovo, quem é o ovo, quem é a galinha? Vamos Sherlock Holmes, né? Então, vamos descobrir quem é o ovo e quem é a galinha. Quem é o ovo e quem é a galinha? Nesse enigma. É uma questão entre causa e efeito. Opa, tá vendo? Fala aí. O enigma levanta uma questão entre causa e efeito. Né? Eu estou vendo duas coisas, mas o que é a causa do que? O que é o efeito? Muito bom. Exatamente. É um paradoxo. O quê? O principal exemplo de um paradoxo. É o principal exemplo de um paradoxo, né? Será que uma galera é foda, assim... Uma galera é foda sobre falar paradoxo. Tem mais crescido. Não, mas, quando ele fala isso, tem uma sensação interna muito profunda quando ele fala assim, ok? Então, é uma relação entre... É uma relação entre causa e efeito. Não é que assim, quando ele falou sobre o paradoxo, ele foi num lugar da mente para falar que é sério o negócio. É sério o negócio. Então, realmente... Uma relação de causa e efeito. Então, quando você isso é o que justifica, é o que faz com que você vá no cerne daquilo que faz com que existam paradoxos, né? Assim, a ideia de que o paradoxo é possível, né? Tem a mesma natureza dessa questão que nós estamos falando, né? A intenção de acreditar em paradoxos reside no mesmo lugar da questão de entender causa e efeito, né, senhor? Oi? Eu acabei de lembrar do filme A Origem. Você lembra dos guardas, do sonho e tudo mais? Você lembra quando ele ensina como combater os guardas? Não lembro disso. Que ele fala para acertar eles com paradoxo. Não me lembro, mas fala. Aquela cena que o cara ele fez uma escada e daí ele tá subindo e ele fecha a escada nela mesma.
que ele tá subindo a escada, ele fecha a escada nela mesmo, o cara, ou ele fica desnorteado ou ele cai na escada, é alguma dessas duas. Eu acho que ele volta pela escada e empurra ele, sei lá. Mas é uma maneira de confundir a mente só, um paradoxo. Então, um paradoxo é um meio de confundir a mente, é isso? Eu vejo como que sempre o conflito entre se o universo gerou a vida ou se a Peraí. vida gerou o universo. Fudeu. Acabou o programa. Vamos pra casa. Eu vejo isso como um pseudo-conflito entre se o universo que gerou a vida ou se a vida que imagina o universo. É o modo como eu vejo o enigma, assim. Ok. Engraçado que ele falou, se a vida que gera o universo, ou como que é? O universo que gera a vida, ou a vida que imagina o universo, você disse. Então, isso muito bem. Você não usou o mesmo verbo para as duas sentenças. Isso é fabuloso, é isso mesmo. Ok. Ok, ó. Então assim, ó. Engraçado, né? A gente falou de ovo e de galinha e já vamos parar na existência do universo, na criação do universo. Já estamos lá no Big Bang já, né? Será que O que é causa e o que é efeito, né? qual é a relação entre o Big Bang, o ponto que gerou o Big Bang e o cu da galinha? Então, mas nós estamos mais ou menos nessa... Então, a coácula, é isso? Cloaca. Então, olha, os cientistas um dia vão descobrir que o Big Bang nasceu na cloaca. Na verdade, é uma grande cloaca, é uma cloaca, a cloaca primordial. Pior que é mesmo. Agora, como é que você vai acreditar em alguma coisa que nasceu do cu da galinha? Como? Eis a pergunta. Mas é por isso que tem que deixar obscuro. É por isso que tem que deixar meio oculto. Não sei se você perceber isso, você desiste. É verdade. Bom, mas enfim. Então, assim, se nós estamos falando em causa e efeito, então nós estamos entrando na questão da linearidade do tempo, né? Você tem que pensar no tempo como algo linear. Causa e efeito só é possível na linearidade, né? Uma coisa vem antes da outra. Ó, eu tinha colocado uma pergunta aqui antes de você falar isso, né? Eu tinha sugerido, já tinha pensado numa pergunta que é o seguinte: na linearidade do tempo, quem é causa e quem é efeito? Né? Causa é causa, efeito é efeito. Na linearidade do tempo, causa vem antes do efeito. Né? Então, a decisão pelo efeito vem antes da causa, não vem? Chuta a porra toda. Então, mas vamos elaborar um pouco Vamos por melhor. partes, para o pessoal entender isso. Vamos elaborar um pouco isso, né? Então vamos lá, vamos elaborar um pouco melhor isso. Então, na linearidade do tempo, a causa precede o efeito, a causa antecede o efeito, né? Me parece bastante razoável, né? Agora, vamos fazer uma outra pergunta. Quem vem primeiro? A ação? Quem nasce primeiro? Quem vem primeiro? A ação ou a justificativa da ação? É justificativo, você vai fazer uma ação sem motivo. Tudo bem, mas quando as coisas acontecem, que vocês assistem as coisas acontecendo no mundo, como que as pessoas pensam? O que vem primeiro, a ação ou a justificativa? Não, porque assim,
Quem é percebido primeiro? Quem é percebido primeiro? Você falou assim, ó. Você falou uma coisa muito verdade. Assim, ninguém faz alguma coisa sem ter uma justificativa. Para você ter uma ação, aquilo já tem que estar justificado na sua mente antes. Ok. Agora, os sentidos percebem o que primeiro? Na linearidade do tempo, a ação e depois vem a justificativa. Isso. Então, na linearidade do tempo, os sentidos percebem a ação e depois a justificativa. Né? Normal é assim, porque você fez isso. Por que você fez isso? Não, porque você vai. Por que você vai? Você não pergunta, por que você vai fazer isso? O Cauim pergunta. Por que você está indo fazer isso? Não, eu não estou. Aí quando você vê, já fez. Falei que você estava indo fazer isso. Assim, por que você está indo quebrar a perna ali, né? Não, você achou que era quebrar a perna? Imagina. Por que você está querendo perder o emprego? Por que você está querendo acabar com o seu casamento? Por que você está querendo ser atropelado? Por que você está querendo bater o carro? Vocês nunca perceberam que alguém quer bater o carro? Você está querendo repetir de ano? Fácil, né? Você está querendo repetir de ano? Por que você quer repetir? Porque quando você é muito conhecedor de um comportamento, você consegue diagnosticar antes da ação. Você vê a justificativa antes, entendeu? Mas, para ele só vai perceber que ele estava querendo isso depois que ele bombou. Então, você vê a gênese da justificativa, né? A gênese da justificativa. Então assim, ó, quem é a causa e quem é efeito entre a ação e justificativa? Entre a ação e a justificativa, quem é causa e quem é efeito? A justificativa é a causa e a ação é o efeito. Mas veja que louco. Aí isso é louco. Mas isso é uma reversão. Porque é uma reversão, porque as pessoas pensam que a ação é a causa depois tem uma justificativa. Tipo assim, eu tive uma gastrite, sei lá. Eles acham que essa é a causa. E estou passando muito mal. As pessoas acham que a gastrite é a causa de passar mal. Mas na verdade. Vamos lá. Dê um exemplo aí, ó. Vamos lá, dê um exemplo aí. A gastrite, eu fiz uma gastrite e passei mal. Quem é a causa e quem é efeito? Quem é a causa e quem é efeito? Né? Então assim, ó, ninguém fala assim, ó. Todo mundo fala, estou passando mal porque. Por causa da gastrite. Está doendo porque eu tenho uma úlcera. Está doendo. Ninguém fala assim. Eu fiz uma úlcera para sentir dor. Eu queria sentir dor, então eu fiz uma úlcera. Estou me sentindo incompetente porque eu repeti de ano. Sim, mas assim, ó, a questão, as pessoas invertem. Eu fiz uma úlcera, portanto estou passando mal. A causa é a úlcera. Ninguém fala assim, eu estava a fim de sentir dor, por isso eu fiz uma úlcera. Entendeu? Ou então, eu estava. É que se inverter não faz, ok? Se inverter não faz. Se você falar assim, ó, eu estava querendo sentir dor, por isso eu fiz uma úlcera. O cara vai falar, você é estúpido, hein? Vai ficar muito estupidez. Então... Eu já vi gente verbalizar assim, falar, eu não queria trabalhar hoje, aí eu fiquei com gripe. Entendeu? Então, mas como você quer deixar isso de forma obscura para não parecer ridículo, então você faz isso em forma de... Aí você cria um enigma. Quem nasceu primeiro, a úlcera ou a intenção de sentir dor? O desejo operador ou a úlcera? Quem nasceu primeiro? Então... E, aliás, até... por
falar em ovo e galinha, em cu de galinha, né? Tem até um outro ditado que fala assim, a galinha toma no cu e sai cantando, não é assim? Então, assim... Eu nunca ouvi isso. Não, ninguém ouviu isso? Não. Você está querendo causa e efeito, é isso? Não, porque assim, não é isso. A galinha é sincera. Ela bota um ovo, dói pra cacete, né? O negócio é um troço desse tamanho do rabo da galinha. Né? A galinha é um troço, ela é pequena, né? E sai um puta negócio desse tamanho de dentro do cu da galinha. É claro que não é confortável, né? Mas ela sempre sai cantando depois que ela botou o ovo. É verdade, a galinha botou o ovo e sai cantando. Então foi daí que surgiu o ditado, né? Leva no cu e sai cantando. É assim, isso é mais ou menos a vida do ser humano, né? Porque se não fosse assim, ele não faria a úlcera, né? Entendeu? Que na verdade ele não teria interesse em sentir a dor. Na verdade, quando ele sente a dor, ele comemora o fato de ter sentido a dor. Só que, ao invés de abrir ao invés de ele falar assim, que legal, ele fala, ai, mas na verdade, dentro dele tem uma satisfação. Não deixa de ser uma cantoria, né? Comemoração. Mas enfim. Mas o que a gente queria deixar claro, a gente já falou muitas vezes sobre esse assunto dentro de outros temas, a gente já abordou um pouco isso. Mas o que nós estamos querendo deixar aqui hoje mais profundamente é essa questão entre causa e efeito e como essas relações são percebidas pelos sentidos. Então, assim, eis aqui a grande armadilha, que é o seguinte. Então, entre causa, entre a ação e a justificativa, quem é causa e quem é efeito? E quem é percebido antes e quem é percebido depois? Então, a justificativa, ela é percebida depois da ação, não? Porque você fala assim, por que você percebe que a pessoa fez? Se a criança quebra o vaso, aí você fala, por que você fez isso? Né? Então parece que, aí a criança fala, porque, sei lá. Mas a explicação vem depois da ação, ok? Você percebe a coisa depois. Você justifica depois que a ação aconteceu. E isso é porque os sentidos fazem isso. Você percebe algo. Eis aqui a função dos sentidos. Os sentidos foram inventados os sentidos foram inventados para inverter o entendimento entre causa e efeito. A criança nunca vai responder que ela quebrou o vaso porque ela queria levar bronca. Não, às vezes ela até fala, depende. Mas assim, a criança, a criança às vezes ela vai buscar na sinceridade, mas normalmente assim, a criança fala assim, eu queria levar bronca, por isso que eu quebrei o vaso. Entendi o que você falou. A criança não fala, eu quebrei o vaso porque eu queria levar uma bronca, eu queria chamar a sua atenção, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Eu queria provar que eu sou um incômodo na sua vida, por isso que eu quebrei o vaso que você gostava, entendeu? Eu estou me sentindo um peso na sua vida, então para provar que eu sou um peso na tua vida, eu vou quebrar o vaso que você gosta. Ela não vai elaborar tudo isso, né? Mas essa sensação está presente. Mesmo que essa sensação esteja presente, ela não vai elaborar tudo isso, entendeu? Por quê? Porque se os sentidos dela alcançassem essa história toda, ela poderia dizer. Mas assim, ela acaba dizendo outra coisa, fala assim, foi sem querer. Mas o mais importante a entender nisso é que ela não se sentiu um peso na vida de alguém porque ela quebrou o vaso. A sensação já estava presente, ela já está se sentindo peso, ela já está se sentindo atrapalhando e ela quebra o vaso para poder
justificar essa sensação, poder viver essa sensação. Entenderam? Então, assim, ó, eis aqui a função dos sentidos. O que os sentidos percebem? Ó, então vamos lá. O que os sentidos percebem é uma projeção. Ok? E essa é uma projeção que é vista através de um recurso. Ó, os sentidos percebem. O que os sentidos percebem é uma projeção. Ok? E essa projeção é percebida pelos sentidos através de um recurso que omite o making off de toda a produção da película. Entenderam? Os sentidos, o que os sentidos percebem é uma projeção, ok? Que é percebida, os sentidos percebem uma projeção. Essa projeção é percebida pelos sentidos através de um mecanismo. Ó, os sentidos percebem projeções. Essas projeções são percebidas através de um mecanismo que omite o making of dessas projeções. Nenhuma projeção acontece. Ó, caso você assiste o filme, depois no final passa o making of. Como é que foi produzido esse filme? Toda cena tem uma produção. Entendeu? Você produziu tudo antes da cena se fazer na sua frente. Mas esse making of ficou oculto pelos sentidos. A coisa é tão interessante que, por exemplo, a peça Mente e Mentira, que foi produzida pelo Fábio, eles produziram um filme sobre o making of da peça, né? E gerou um filme de quanto tempo? Longa-metragem, acho que 80 minutos. É um longa de mais ou menos 80 minutos, né? Então, só o making of de um longa, resumindo muito o making of, deu 80 minutos de filme. Uma mentira sincera. É esse o nome? Então, a peça se chama Mente e Mentira e o making of chama Mentiras Sinceras. É quando você assume a sinceridade sobre a mentira. Foram gravadas mais de 100 horas de off. Foram gravadas mais de 100 horas. 100 horas de off para 80 minutos de filme. Mesmo assim, ainda Mentiras Sinceras. Então. Mas olha o tamanho do making of para poder ter uma cena ali, né? E com a gente não é diferente. Cada cena que se faz na sua frente, tenho certeza que teve um making of, teve uma produção, teve toda uma justificativa, teve toda uma elaboração, né? Tanto que é perfeito a hora que aparece ali. Então, você viu o nego quebrando a perna, né? Aqui em frente de casa mesmo já aconteceram alguns acidentes que a gente foi socorrer, né? Você olha assim, tá, o cara, sei lá, estava de moto, veio outro cara, bateu na moto do cara e tal. Blá, blá. Então, chega para ele e fala assim, me conta sobre o making of dessa batida, né? Aí ele fala assim, eu estava vindo daqui, não é? O carro vindo dali, e não sei o que, não, antes. O que você estava pensando? Antes do making off. Esse foi o final do making off. Me conta mais sobre o making off, né? Todinho, né? Aí ele não vai contar coisas que os sentidos dele não perceberam. Ele não vai contar o que os sentidos não perceberam, porque o que os sentidos não perceberam, teoricamente, ele acha que ele não viu. Ele acha que não aconteceu. Ele acha que o que ele não percebeu não aconteceu. Mas, independente do que ele percebeu, houve um making of que justifica precisamente aquela ocorrência. Né? Então, os sentidos, esse é o grande engodo dos sentidos. Porque ele percebe as coisas através de um mecanismo que omite o making of.
Entendeu? E você não consegue saber por que é que aconteceu aquilo. Então, e você não consegue identificar então o que é causa e o que é efeito. E como isso é um enigma, e todo enigma é obscuro, porque tem a intenção de deixar obscuro, isso permanece. As pessoas não conseguem resolver, porque os sentidos já foram construídos com a intenção de obscurecer o making of. Ok? Porque se você fosse consciente do making of, você não chegaria na cena, que seria ridículo. Então assim, ó, agora na linearidade do tempo, você fala assim, ó, um framing está ligado com o outro, né? Então, aqui nessa primeira ovo, a galinha botou o ovo gerou galinha, assim, ó, e aí a galinha botou o ovo gera uma outra galinha, que gera um outro ovo, que gera uma outra galinha. Na linearidade do tempo, você não sabe onde a coisa começou. Ok? Então, assim, ó, onde nasceu então a intenção de produzir o primeiro filme, né? Que assim, ó, o primeiro ovo ou a primeira galinha, não importa se foi ovo, se galinha, mas assim, como é que começou essa brincadeira? Onde nasceu a intenção? Porque assim, ó, o making of, toda aquela elaboração também nasceu numa intenção de produzir um filme daquela ordem, daquele gênero, né? Onde estava a primeira intenção? Ok? Então, porque nessa linearidade você não sabe, você começa a fazer uma puta confusão entre quem é a causa e quem é efeito nessa linearidade, ok? Então vamos olhar uma coisa. Nenhum filme que foi produzido no mundo até hoje, nem o Brad Pitt e a Angelina Jolie, né? Nem os filmes que eles fizeram, e nem assim, mesmo fazendo todos aqueles filmes e mesmo o filme da vida própria deles e tal, blá, blá, blá. Olha, ninguém nesse mundo teve uma vida. Se você for passar o filme da vida de alguém, de qualquer pessoa, de qualquer um que passou por esse mundo, de qualquer ser vivo que passou por esse mundo, não precisa ser ser humano, qualquer ser vivo, nenhum filme foi feliz. Nenhum filme foi absolutamente feliz. Exceto alguns que passaram por aqui e disseram: eu não sou desse mundo. Ninguém que veio ao mundo e disse eu sou daqui fez um filme feliz. Ok? Exceto aqueles que vieram e falaram: não sou daqui, né? Meu reino não é desse mundo, né? Ou coisas parecidas. Então, nenhum filme que foi projetado no mundo foi um filme feliz, ok? Tudo bem? Portanto, para reverter o filme, é preciso reverter a intenção primeira. Se nenhum filme do mundo foi feliz, então tem alguma... Logo, a primeira intenção de começar a produzir todos esses filmes já... É reverter a intenção de fazer filmes felizes. Então, se nenhum filme foi feliz até agora, é porque existia uma intenção de não colocar a felicidade em cena. É isso que precisa ser revertido. Exatamente. Então, assim, se a felicidade nunca esteve na cena, é porque no making of ninguém quis produzir isso. A ideia do primeiro filme já não tinha isso. Entendeu? Então, assim, quando foi feito todo o trampo do making of, foi feito em cima de uma intenção para gerar de filme infelizes, filmes infelizes. Ok. Teve, filmes sofríveis, teve então doloridos. Teve então
um texto que foi gerado, teve uma direção, uma produção, né? Foram escolhidos os o elenco todo foi isso, né? Foi escolhido o casting, então foi feita uma seleção, né, dos atores e todos os trabalhos necessários para gerar esse trabalho de making off, para que no final da história houvesse uma projeção infeliz, ok? Então, não adianta querer tornar feliz aquilo que foi criado para ser infeliz, ok? A única forma de sair desse ciclo... Então, quem nasceu primeiro, né? A primeira coisa que nasceu foi realmente a ideia. Alguém falou no começo do programa, né? A Carla falou. Então, que ideia foi essa que nasceu? Então, se no mundo, todos os filmes, nenhum filme foi feliz, a primeira ideia que gerou o mundo foi uma ideia de não ser feliz. Ok? Por que alguém iria ter uma ideia de não ser feliz? Porque alguém geraria todo um esquema, fazer todo um universo de coisas onde ninguém é feliz. Ok? Então a intenção de gerar coisas infelizes só pode ser uma autopunição. Ok? Então, atrás de filmes, atrás de um trabalho para produzir cenas que trazem uma sensação de dor, só pode haver uma intenção de autopunição para que tenha como resultado a dor. Então a causa passa a ser a intenção de sofrer, e toda a projeção que foi feita no final de todo o trabalho de making off gerou uma projeção infeliz, cuja sensação era de dor, mas a intenção de sentir a dor é que foi a causa. Então quem nasceu primeiro? Só que não é ovo nem galinha, é quem nasceu primeiro, a intenção de sofrer ou os filmes de sofrimento? É claro que a intenção vem antes. Então a intenção de não ser feliz é que gerou os filmes de infelicidade. Se nós queremos ver um mundo feliz, nós precisamos primeiro querer ser feliz. Cada um de nós precisa querer ser feliz. Precisamos ter a intenção de sermos felizes. E para admitirmos a possibilidade de sermos felizes, precisamos nos ver como merecedores da felicidade. Para nos vermos como merecedores da felicidade, precisamos ter a plena certeza de que não estamos em dívida com nada. Precisamos ter a plena certeza de que estamos quites com a vida e que não há nada no nosso passado que nos condene e que mereça que a gente gere mecanismos de punição, de autopunição. Ok? Então, a única causa de todas essas projeções do mundo chama-se culpa. Ok? Então, por isso a história do ovo. Quem tem culpa tem lei. Quem tem culpa, bota ovo. Né? Bota ovo e sai cantando. Então, a única causa de todas essas projeções de infelicidade chama-se culpa. E para você se aliviar da culpa, você precisa descobrir que você não tem culpa. Para você descobrir que você não tem culpa, você tem que descobrir que você não fez nada. Né? Porque ele fala assim, quando você quer se livrar da culpa, você fala, eu não fiz nada. Na verdade, é o único jeito. Se você admitir que você fez,
você vai admitir que a punição é devida. Ok? A única forma de você admitir que você não tem culpa e, portanto, não merece filmes infelizes é você admitir que você não fez nada. E como é que você vai admitir que você não fez nada? Se na sua memória existem percepções de que você fez. Se na sua memória as percepções estão dizendo que você fez, você não vai se perdoar. Já que você fez, você merece ser castigado. A única forma de você se aliviar da culpa é admitir que o que os sentidos fizeram com você não era um fato real. Os seus sentidos enganaram você e tudo que está na sua memória gravada pelos teus sentidos foram enganos de percepção. Nada disso que você usou para culpar aconteceu de fato. Você percebeu errado. Nada disso aconteceu de fato. Não adianta você falar, aconteceu, mas eu me perdoo. Mentira. A única forma de você se perdoar é admitir, meus sentidos me enganaram. Eu não fiz porra nenhuma. Eu estou em paz porque eu não fiz nada. Os meus sentidos me contaram que eu fiz, mas isso não aconteceu. Meus sentidos mentiram para mim. Ok? Como rever? Como ter a certeza que seus sentidos mentiram? A gente costuma fazer um curso de 1 ano e depois do aperfeiçoamento. Tá? É um treinamento para você descobrir quanto os seus sentidos mentem. Ok? 9831-3521 8133-6438 9831 não 9831-3521 8133-6438. E agora tem 8430-2288, é isso? É. 11 São Paulo. 11 São Paulo, Brasil. Ok? E essa ideia é válida para qualquer lugar do universo. Sim, liga de graça. Viu? Você que está em Marte, Júpiter, ou que está em qualquer galáxia, Pode ligar de graça. né? Pode. É tudo, né? os 3 telefones são TIM, pode ligar de graça. Você que estiver aí no disco voador também pode vir. Você será bem-vindo. Né? É verdade. Quem não é grande está assistindo aqui. Ok? Isso. O projeto. É verdade, né? Dá para o disco voador pousar aqui no teto, é melhor ainda. Isso. Então, assim. Vai pousar no seu quintal. Tem uma música que fala para pousar no seu quintal. Será normal, para quem já viu. É estranho isso, né? Só vai ser normal pra quem já viu, mas tá pousando agora. Já vi. Então, assim, existe um treinamento para conhecer, para compreender, para eliminar todas as articulações dos sentidos, para que os sentidos parem de te enganar. Na verdade, é um treinamento para você parar de ver ganhos em construir mecanismos que te enganam. Mas isso é um treinamento para com a mente, ok? A gente está aqui para isso, ok? Aliás, dia 14 e 15 vai ter um workshop. Quem tiver interesse, entre em contato conosco por esses telefones, tá bom? Se você estiver ocupado nesse dia, desmarque e venha. Afinal, começa esse treinamento o quanto antes. Começa pela decisão de ser feliz. Pensando bem, se é que a gente pensa, olhando bem, se é que a gente para ver, a gente come, bebe, transa, a gente dorme e atrás da grana corre, tenta ser feliz.
uma viagem para Paris. A felicidade não está em projetar um cenário tropical no deserto, uma miragem. A própria sede é uma ilusão dessa viagem. Vamos procurar alguma coisa consistente para fazer. Como Einstein já dizia, a nossa vida assim fica vazia. O tempo só não é mais um limite para quem corre mais que a luz. Cada estrela é um sol com seus planetas, e a Via Láctea é uma galáxia entre bilhões. Existem vidas pilotando a estrela guia, e que algum dia vai pousar no seu quintal. Será normal para quem já viu. A felicidade não está em repetir, nem embarcar com a multidão nessa miragem, sem saber qual é o motivo da viagem. Vamos procurar alguma coisa consistente para fazer. Como Einstein já dizia, a nossa vida assim fica vazia. O tempo só não é mais um limite para quem corre mais que a luz. O tempo só não é mais um limite para quem corre mais que a luz. Isso aí, gente. Até que vem. Decidam pela felicidade. Obrigada. Boa noite. Até quinta que vem. Decidam pela felicidade, que nós vamos estar juntos sempre. Claro. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo. E venham sempre, ó, é muito legal Delícia. ter casa cheia. Aqui. Delícia. É muito legal, tá bom? Venham sempre e vocês continuem assistindo a gente. É muito legal estar com vocês. Toda quinta às 9. Assim, juntos a gente vai melhorar esse making off, vai fazer um filme bastante feliz, ok? Beijo no coração.